E aí, pessoal, vamos aprender um pouco sobre crescimento populacional? Vem aprender bio comigo? Observe esses dois gráficos. Eles mostram o número de indivíduos no eixo Y e o tempo no eixo X. Qual deles você acha que pode representar o crescimento de uma população de seres vivos? Para te ajudar, eu vou te falar que o primeiro gráfico mostra o crescimento por adição. Assim, a taxa do crescimento é constante, o que significa que com o passar do tempo, o mesmo número de indivíduos é acrescentado na população. Por exemplo, de 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000, não importa. O que importa é que sempre é acrescentado o mesmo número de indivíduos. Esse outro gráfico mostra um crescimento por multiplicação. Assim, conforme o número de indivíduos vai aumentando, aumenta-se o número de indivíduos que podem ser adicionados na população. Ou seja, quanto mais indivíduos na população, mais indivíduos são adicionados. E aí, você já sabe qual dos gráficos representaria melhor uma população de seres vivos? Se você pensou nesse gráfico aqui, você está certo. O crescimento por multiplicação é chamado também de crescimento exponencial, e ele mostra que ao longo do tempo as populações tendem a crescer cada vez mais rápido, porque os indivíduos que são acrescentados na população geram novos indivíduos. Assim, a cada geração, mais indivíduos vão sendo formados. Mas olhem só, sem nenhum limite de crescimento, em apenas 13 meses, os descendentes de uma única mosca formariam uma população de 5 trilhões e 600 bilhões de indivíduos, e em poucos anos cobririam completamente a superfície do planeta Terra. Mas por que isso não acontece? Um dos motivos é que os seres vivos dependem de recursos para sobreviver, e os recursos são limitados. Exemplos de recursos são alimento, espaço, abrigo. Eles não são infinitos. Assim, as populações são limitadas porque os recursos também são limitados. Além disso, as populações não vivem isoladas. Elas interagem com outras espécies por meio de relações ecológicas. E algumas relações ecológicas podem trazer prejuízos para as populações, como por exemplo a competição, a predação e o parasitismo. Essas relações ecológicas, portanto, acabam controlando o tamanho das populações, impedindo com que elas cresçam infinitamente. Assim, podemos dizer que a maioria das populações de seres vivos crescem por meio do crescimento logístico, que pode ser visto aqui nesse gráfico. No crescimento logístico, as espécies também começam a crescer rapidamente, assim como no crescimento exponencial. Entretanto, logo elas começam a diminuir o ritmo de crescimento, devido à sua densidade. Assim, elas competem por recursos e também sofrem com relações ecológicas desarmônicas, como por exemplo a predação e o parasitismo. Elas crescem até atingir a capacidade de suporte do ambiente, o K. O K reflete o número máximo de indivíduos que uma população pode ter em um determinado ambiente. Podemos dizer então que todas as espécies poderiam crescer exponencialmente, o que a gente chama de curva de potencial biótico. Isso aconteceria se os recursos fossem infinitos e as populações vivessem isoladas umas das outras, ou seja, se não existissem interações ecológicas. Mas na realidade, o que acontece é que as populações crescem assim como essa curva vermelha, a curva de crescimento real, que é a curva do crescimento logístico. Observem que no início de uma população, o crescimento é muito parecido entre o crescimento exponencial e o crescimento logístico. Porém, com o aumento do número de indivíduos da população, ou seja, de sua densidade, o crescimento vai diminuindo até atingir o valor de K, mostrado aqui nesse gráfico por essa linha azul. Quando uma espécie ultrapassa a capacidade de suporte de um ambiente, ou seja, K, os indivíduos começam a competir entre si por recursos. Além disso, também são mais predados e mais parasitados. Isso faz com que a população caia a um número inferior a K. Agora que a população está em um valor abaixo de K, novamente ela pode aumentar, já que vão sobrar recursos e diminuir a interferência de relações ecológicas, até que a população ultrapasse K novamente. E isso vai se repetindo. Assim, a maior parte das espécies mantém as suas populações próximas ao valor de K. A diferença entre a curva de potencial biótico das espécies e a sua curva de crescimento real é representada por esse espaço entre elas, que nós sabemos que representam a resistência do meio, que nada mais é
do que a competição entre os indivíduos e as relações ecológicas desarmônicas, que acabam levando à diminuição do crescimento das populações. Mas como as relações ecológicas influenciam o tamanho das populações? Para entender melhor isso, nós vamos utilizar como exemplo os experimentos realizados por Gause. Gause fez culturas de protozoários para entender o crescimento populacional. Ele cultivou isoladamente Paramecium aurelia e obteve esse resultado aqui apresentado nesse gráfico. Observe que o gráfico traz no eixo Y o número de indivíduos da população e no eixo X o tempo. Observe que, assim como esperado, o número de indivíduos inicialmente subiu rapidamente. Porém, ao chegar no valor K, ou seja, na capacidade de suporte do ambiente, o valor se estabilizou. Para realizar uma comparação, Gause cultivou Paramecium caudatum, também de forma isolada, e obteve esse gráfico aqui. Da mesma maneira, a população cresceu muito rápido inicialmente, mas se estabilizou ao atingir K, ou seja, a capacidade de suporte do ambiente. Percebam que o valor de K é variável de acordo com a espécie. Assim, para Paramecium caudatum, o valor de K gira em torno de 60, enquanto que para Paramecium aurelia, esse valor gira em torno de 100. Para verificar como a interação entre essas duas espécies poderia afetar o crescimento delas, Gause criou esses dois parameciums em uma cultura mista, ou seja, juntos. Ele verificou que Paramecium caudatum começou a crescer rapidamente. Porém, depois de um tempo, a população começou a entrar em declínio e atingiu 0 indivíduos com cerca de 18 dias. Por outro lado, Paramecium aurelia cresceu inicialmente de forma exponencial, até atingir o K, a capacidade de suporte do ambiente, onde manteve a sua população. Percebam que para Paramecium aurelia, o valor de K é o mesmo, considerando a cultura mista ou a cultura isolada, ambos sem indivíduos. Por outro lado, essa espécie demorou mais tempo para poder chegar na capacidade de suporte do ambiente, crescendo em cultura mista, nesse caso, 12 dias, contra 6 dias quando criada de forma isolada. Podemos verificar então que essa relação existente entre essas duas espécies de Paramecium é uma relação desarmônica, na qual as duas espécies são prejudicadas, por isso esses dois menos. Uma das espécies demorou muito mais tempo para atingir a capacidade de suporte do ambiente, enquanto a outra foi excluída. Isso aconteceu porque os indivíduos dessas duas populações disputaram recursos que eram limitados. Assim, podemos concluir aqui que essas duas espécies interagem por meio da relação ecológica chamada competição. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos duas espécies, a raposa, que é um consumidor, e a lebre, que é um recurso desse consumidor. Essa é uma relação desarmônica, na qual um indivíduo é beneficiado e o outro é prejudicado, já que ela é caracterizada por um indivíduo consumir o outro, causando a sua morte. Podemos dizer então que a população de raposas é beneficiada, porque obtém energia. Já a população de lebres é prejudicada, porque os indivíduos acabam servindo de alimento. Essa relação ecológica é chamada de predação. Vamos entender como é que a predação interfere no crescimento das populações envolvidas. Vamos começar a entender esse processo começando aqui por essa parte. Com menos predadores, as presas sobrevivem mais e suas populações começam a aumentar. A gente consegue perceber aqui por essa parte do gráfico. Quando o número de predadores é baixo, isso acaba causando um aumento das presas. Porém, esse aumento faz com que os predadores também aumentem. É o que a gente consegue observar aqui no gráfico. O aumento do número de indivíduos de lebres faz com que ocorra um aumento no número de raposas, que se alimentam mais e se reproduzem mais. Com uma população maior, os predadores comem as presas e reduzem os seus números. Então, o aumento de predadores faz com que ocorra uma queda no número de presas. Os predadores, então, começam a passar fome e seus números também caem. É o que a gente consegue perceber aqui. A queda no número de presas faz com que o número de predadores também caia.
E isso nos faz retornar novamente ao início do processo, porque com um número menor de predadores, as presas sobrevivem mais e suas populações começam a aumentar. E esse ciclo vai se repetindo de forma constante. Percebam então que uma população acaba regulando o que acontece na outra e vice-versa. Vamos para mais um exemplo. Estamos aqui com duas espécies novamente, a espécie A e a espécie B. Observe que apesar de estarem no mesmo gráfico, essas duas populações cresceram de forma isoladas, como a gente pode ver aqui. Observem que a população A cresce até atingir a capacidade de suporte do ambiente. O mesmo acontece com a espécie B, que também cresce até atingir a capacidade de suporte. Posteriormente, ao serem colocadas para crescer de forma conjunta, ou seja, reunidas, essas duas espécies apresentam diferenças em seu crescimento. Observem a espécie A. Seu crescimento é muito mais rápido e ela atinge um número maior de indivíduos do que quando cresce de forma isolada. Da mesma maneira, a espécie B também cresce muito mais rápido e também atinge um número maior de indivíduos. Observe então que quando essas espécies ocorrem de forma reunidas, a capacidade de suporte aumenta. Podemos dizer então que essa relação ecológica entre essas duas espécies é uma relação harmônica mais, ou seja, todas as partes envolvidas são beneficiadas. Nesse caso, aparentemente os indivíduos colaboram um com o outro e vivem melhor juntos. Você classificaria essa relação ecológica entre as espécies A e B como protocooperação ou mutualismo? Observe aqui nesse gráfico que as duas espécies são capazes de viver isoladamente. Assim, descartamos o mutualismo, no qual uma espécie não pode viver sem a outra. Assim, esse é um caso de protocooperação. Vemos então que apesar das relações desarmônicas poderem causar o declínio das populações, as relações harmônicas podem promover o seu crescimento. Observe aqui o gráfico que mostra o crescimento da população humana. O início do gráfico é 1780 e a área azul escura delimita o tempo atual, aproximadamente 2015. A área azul clara representa uma projeção, até 2100. Vamos nos atentar inicialmente a essa área escura. Observe que durante muito tempo a população humana permaneceu bastante pequena. Não passávamos muito de 500 milhão de pessoas. Isso permaneceu de forma inalterada até cerca de 1880. Mas no início do século XX, nós atingimos o nosso primeiro bilhão de pessoas. E a Revolução Industrial, associada a grandes avanços da medicina, fizeram com que a população humana começasse a aumentar exponencialmente. É o que a gente consegue perceber aqui nessa área do gráfico, que é caracterizada por uma alta taxa de crescimento. Percebam que nos últimos 100 anos, a população humana passou de cerca de 1 bilhão de pessoas para mais de 7 bilhões de pessoas. Mas observem também que a projeção para o futuro é uma diminuição na taxa de crescimento da população, que a gente pode observar nessa linha vermelha, que indica a taxa de crescimento. Isso fica mais evidente aqui nessa faixa azul claro do gráfico, que tem uma inclinação menor até chegar em um valor próximo a 11,2 bilhões, que aparentemente marca uma área de estabilidade e possivelmente reflete a capacidade de suporte do planeta Terra para a nossa espécie. Assim, espera-se que até 2100 a população humana estabilize o seu tamanho. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Ou será que novas revoluções vão fazer com que nossa população aumente ainda mais? Ou será que, assim como as populações de pragas, nós vamos acabar com os nossos recursos e a nossa população vai decair rapidamente para um número muito pequeno de indivíduos? Apesar de bastante distópica essa visão, considerando a forma como o ser humano lida com os seus recursos naturais, isso não seria impossível de acontecer. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.